Olá, você que me assiste. Hoje, a parte 3 de Você Decide. Quero comentar sobre o que disse o deputado Marcel Van Hatten. Você viu no início do vídeo, o exército teme um ditador, enfrente o ditador. Em outras palavras, está dizendo isso. Eu quero dizer a você, que tipo que me assiste, que não existe nenhum governo do mundo sem o apoio das Forças Armadas. Não existe ditadura em nenhum país do mundo, nunca houve e jamais haverá, sem apoio das armas. Desde a antiguidade, desde Sargão I na Acádia, 2.300 anos, quase 5.000 anos antes da era cristã, já existia isso. Os exércitos, os governos sempre foram apoiados pelas armas. Então não existe essa coisa. Agora, se realmente tem uma ditadura no Brasil, é certo que o Exército está apoiando, a Força Armada está apoiando porque é constitucional, está na Constituição. A ditadura é isso. Em qualquer parte do mundo sempre foi assim. E sempre será assim, onde houver ditadura na Terra. Qualquer governo. Agora, uma coisa é certa, eu posso dizer a você. Eu conheço o Exército, passei quase 30 anos no Exército, saí de soldado EV, KBV até coronel full. Conheço as Forças Armadas, tenho colegas, inclusive parentes generais de divisão, brigada e até de exército, 4 estrelas. E o exército trabalha, pelo menos na época que eu estava na ativa, trabalhar de forma pela Constituição, dentro da Constituição. E não obedecendo, dentro do nosso regulamento dos estatutos militares, na NGA e na RDE, no RDE, regulamento disciplinar do Exército, quem desobedecesse uma ordem superior que fosse compatível com as forças, dentro do regulamento, teria punido, preso, às vezes expulso da Força Armada. Os generais que estão na ativa se desobedecem ao comando do presidente da República, que é o comandante em chefe, ele constitucionalmente pode e deve exonerar, além de poder punir com prisão por rebelião, motim contra o presidente. Então, se isso não ocorreu no Brasil, ou quem ganhou a eleição ganhou de maneira lícita, porque é o que diz as urnas, né? O que se tem aí como realidade e que assim se acredita. Agora, é praticamente isso uma coisa espetacular. Diga-se de passagem. Um homem que estava no governo, que fez, sem dúvida nenhuma, o melhor governo que o Brasil já teve desde o início da República no Brasil. Nunca houve outro. Onde chegava, ovacionado, milhares de pessoas correndo atrás dele, gritando mito, 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 mito. Até nos países fora do Brasil, as pessoas apoiavam, aplaudiam o ex-presidente. E de repente esse homem perde a eleição nas urnas. Você pode pensar que duas coisas podem ter acontecido. Ou ele estava mentindo, no sentido de que trabalhou para ele, inventou todas aquelas imagens falsas. Todas as capitais do Brasil, onde ele andava, milhares de pessoas na rua acompanhando. Sem falar em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Uma coisa assustadora. E de repente o homem perde os votos. Então, certamente algum expert em chamada inteligência artificial fabricou esses fakes. E o outro realmente ganhou os votos e foi eleito. Está no governo. E se alguém crê que isso está errado, é uma coisa de cada um. Agora eu tenho a minha opinião, eu tenho uma certeza no meu coração absoluta sobre isso. Isso se aconteceu corretamente, que é algo que parece duvidoso, porque estava se mostrando o quadro. Outra possibilidade é que o nosso ex-presidente agiu
de maneira covarde e como um traidor, aceitando esse tipo de coisa, quando ele, como comandante em chefe das Forças Armadas, poderia resolver isso, sem precisar prender ninguém, apenas mandar para a reserva os revoltosos, os rebeldes, os que estavam contra ele. Isso é constitucional. Mas se ele não fez, como eu disse, certamente apresentaram provas contundentes, terríveis contra ele, ou a família, não sei, que ele se calou. E uma prova disso é que depois que esse homem saiu do STF, antes da eleição do final, o homem saiu cabisbaixo e depois passou 40 dias e 40 noites entrando em lugares mudos e saindo calado. Será que as pessoas não estão acordadas para ver essas coisas? Percebe que algo está errado nisso? Se realmente existe essa ditadura que estão dizendo aí, de um poder que sobrepuja todos os poderes, porque não adianta a Câmara de Deputados, nem o Senado Federal decidir algo, porque o voto final, quem decide final, não é o STF sozinho, não é o STF, na verdade, falando, é um homem só, que se chama aí de ditador, se realmente é ditador. E se ele é ditador e está governando, que está fazendo isso, ele tem apoio das Forças Armadas. Agora eu aprendi também, na minha carreira de oficial, como médico, no quartel de infantaria, eu servi também, que a tropa é o espelho do guia. O que quer dizer a tropa é o espelho do guia? É que um quartel, uma unidade militar, os seus integrantes refletem o caráter do seu comandante. Mostra quem são. Porque se você é um militar, um oficial, que jurou a bandeira, como eu jurei, jurando dar a vida, se necessário for, pela pátria, não é pela família, pela pátria, pelo Brasil, e recebe ordens absurdas, se realmente isso aconteceu e teve ordens absurdas, você recebeu, você realmente está mancomunado, está de apoio, está refletindo o caráter do seu comandante, se realmente o comandante é uma pessoa contra a Constituição e contra o Estatuto dos Militares e contra o juramento que fez como oficial e está realmente envergonhando o nome de Caxias. E o nosso exército glorioso, que sem dúvida nenhuma é um dos exércitos no mundo, juntamente com Israel, só tem esses dois exércitos, que nunca perderam uma guerra. Exército brasileiro. Agora, hoje é outra sociedade, sabemos disso. Eu entendo que o cantor Raul Seixas já cantava essa bola e trouxe a ideia que o que acontece hoje é a chamada sociedade alternativa, onde a sociedade não é mais patriarcal, mais nuclear, onde vale tudo. É óbvio que desse ninho não vai sair pessoas como era na minha época. E na época dos generais aí, que tem mais de 45 anos de serviço, ou 50 anos atrás, sociedade nova. Mas você que está ouvindo esse vídeo e está acompanhando essas coisas que estão acontecendo no país, é que deve julgar. Você pensa, medita e no final você decide. Olá, você que me assiste. Hoje a parte 3 de Você Decide. Quero comentar sobre o que disse o deputado Marcel Van Hatten. Você viu no início do vídeo, o exército teme um ditador, enfrente o ditador. Em outras palavras, está dizendo isso. Eu quero dizer a você, que me assiste, que não existe nenhum governo do mundo sem o apoio das Forças Armadas. Não existe ditadura em nenhum país do mundo, nunca houve e jamais haverá, sem apoio das armas. Desde a antiguidade, desde Sargão I na Acádia, 2.300 anos, quase 5.000 anos antes da era cristã, já existia isso. Os exércitos, os governos sempre foram apoiados pelas armas. Então não existe essa coisa.
Agora, se realmente tem uma ditadura no Brasil, é certo que o Exército está apoiando, a Forças Armadas está apoiando porque é constitucional, está na Constituição. A ditadura é isso. Em qualquer parte do mundo sempre foi assim. E sempre será assim, onde houver ditadura na Terra. Qualquer governo. Agora uma coisa é certa, eu posso dizer a você. Eu conheço o Exército, passei quase 30 anos no Exército, saí de soldado EV, KBV até coronel full. Conheço as Forças Armadas, tenho colegas, inclusive parentes generais de divisão, brigada e até de Exército, 4 estrelas. E o Exército trabalha, pelo menos na época que eu estava na ativa, trabalhar de forma pela Constituição, dentro da Constituição, e não obedecendo dentro do nosso regulamento dos estatutos militares, nas NGA e na RDE, regulamento disciplinar do Exército. Quem desobedecesse uma ordem superior que fosse compatível com as forças dentro do regulamento teria podido preso, às vezes expulso da Força Armada. Generais que estão na ativa, se desobedece ao comando do presidente da República, que é o comandante em chefe, ele constitucionalmente pode e deve exonerar, além de poder punir com prisão por rebelião, motim contra o presidente. Então, se isso não ocorreu no Brasil, ou quem ganhou a eleição ganhou de maneira lícita, porque é o que diz as urnas, né? O que se tem aí como realidade e que assim se acredita. Agora, é praticamente isso uma coisa espetacular. Diga-se de passagem. Um homem que estava no governo, que fez, sem dúvida nenhuma, o melhor governo que o Brasil já teve desde o início da República no Brasil. Nunca houve outro. Onde chegava, ovacionado, milhares de pessoas correndo atrás dele, gritando mito, 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 mito. Até nos países fora do Brasil, as pessoas apoiavam, aplaudiam o ex-presidente. E de repente esse homem perde a eleição nas urnas. Você pode pensar que duas coisas podem ter acontecido. Ou ele estava mentindo, no sentido de que quem trabalhou para ele inventou toda aquelas imagens falsas, todas as capitais do Brasil, onde ele andava milhares de pessoas na rua acompanhando, sem falar em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, uma coisa assustadora, e de repente o homem perde os votos. Então, certamente algum expert em chamada inteligência artificial fabricou esses fakes, e o outro realmente ganhou os votos e foi eleito, está no governo. E se alguém crê que isso está errado, é uma coisa de cada um. Agora eu tenho a minha opinião, eu tenho uma certeza no meu coração absoluta sobre isso. Isso se aconteceu corretamente, que é algo que parece duvidoso, porque estava se mostrando o quadro. Outra possibilidade é que o nosso ex-presidente agiu de maneira covarde e como um traidor, aceitando esse tipo de coisa, quando ele, como comandante em chefe das Forças Armadas, poderia resolver isso sem precisar prender ninguém, apenas mandar para a reserva os revoltosos, os rebeldes, os que estavam contra ele. Isso é constitucional. Mas se ele não fez, como eu disse, certamente apresentaram provas contundentes, terríveis contra ele, ou a família, não sei, que ele se calou. E uma prova disso é que depois que esse homem saiu do STF, antes da eleição do final, o homem saiu cabisbaixo e depois passou 40 dias e 40 noites entrando em lugares mudos e saindo calado. Será que as pessoas não estão acordadas para ver essas coisas?
Percebe que algo está errado nisso? Se realmente existe essa ditadura que estão dizendo aí de um poder que sobrepuja todos os poderes, porque não adianta a Câmara de Deputados, nem o Senado Federal decidir algo, porque o voto final, quem decide final, não é o STF sozinho, não é o STF, na verdade, falando, é um homem só, que se chama aí de ditador, se realmente é ditador. E se ele é ditador e está governando, que está fazendo isso, ele tem apoio das Forças Armadas. Agora eu aprendi também, na minha carreira de oficial, como médico, no quartel de infantaria, que eu servi também, que a tropa é o espelho do guia. O que quer dizer a tropa é o espelho do guia? É que um quartel, uma unidade militar, os seus integrantes refletem o caráter do seu comandante. Mostra quem são. Porque se você é um militar, um oficial, que jurou a bandeira, como eu jurei, jurando dar a vida, se necessário for, pela pátria, não é pela família, pela pátria, pelo Brasil, e recebe ordens absurdas, se realmente isso aconteceu e teve ordens absurdas, você recebeu, você realmente está mancomunado, está de apoio, está refletindo o caráter do seu comandante, se realmente o comandante é uma pessoa contra a Constituição e contra o Estatuto dos Militares e contra o juramento que fez como oficial e está realmente envergonhando o nome de Caxias. E o nosso exército glorioso, que sem dúvida nenhuma é um dos exércitos no mundo, juntamente com Israel, só tem esses dois exércitos, que nunca perderam uma guerra. Exército brasileiro. Agora, hoje é outra sociedade, sabemos disso. Eu entendo que o cantor Raul Seixas já cantava essa bola e trouxe a ideia que o que acontece hoje é a chamada sociedade alternativa, onde a sociedade não é mais patriarcal, mais nuclear, onde vale tudo. É óbvio que desse ninho não vai sair pessoas como era na minha época. E na época dos generais aí, que tem mais de 45 anos de serviço, ou 50 anos atrás, sociedade nova. Mas você que está ouvindo esse vídeo e está acompanhando essas coisas que estão acontecendo no país, é que deve julgar. Você pensa, medita e no final você decide.